E a bênção e o milagre é esse: a gente se expor à palavra. Então a palavra, ela é manifesta, ela é lida, e Deus abençoa. Ela é exposta, e Deus ministra em nossos corações. Amém? É assim, irmãos, a palavra, e ela nos abençoa. O poder de Deus é lido, e o Senhor sara as nossas feridas e faz a obra em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós, como seres humanos, nós temos um desejo de eternidade. Sabia? Nós temos um anseio de entender o que acontece. De onde viemos, o que temos que fazer, para onde vamos. A humanidade tem isso em geral. Não é só nós que já temos essa resposta. O Senhor já nos ensinou, não é verdade? Mas, por exemplo, se você entra nesses lugares que tem hoje aplicativo de televisão, de celular, que tem documentários, tem muita coisa sobre eternidade, sobre o além, sobre o céu, ou explicação para onde vamos, teorias. É por isso também que ateus, por exemplo, têm prazer em dizer que é ateu. Quer expor isso. Quando tem alguém que crê, já quer dizer, bater de frente, ou então simplesmente deixar a sua opinião ali que não crê, porque tem esse desejo de ser falado a respeito. Porque tem esse enigma, não é verdade? A gente que vive e tem essa resposta saciada, fica pensando, Deus, glória a Deus pelo plano de Deus de salvação. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Glória a Deus pela palavra que abriu os nossos olhos espirituais. Amém? Então, a gente tem a resposta. E algo interessante está em Eclesiastes 3:11. Vamos abrir, irmãos, Eclesiastes 3:11. O Senhor deixou registrado isso para que a gente compreenda que existe esse anseio. Deus é tão perfeito e tem no seu amor todas as respostas, que ele exemplifica essa questão através da vida de Salomão, ali já nos seus tempos finais, ele tem essa reflexão com sabedoria. Eclesiastes 3:11. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Amém? O senso de eternidade que está no coração do ser humano não é apenas para os salvos, para aqueles que encontraram o amor de Deus. Colocou no coração do ser humano esse senso, esse entender, esse querer entender de onde vem tudo isso e para onde nós vamos, o que Deus tem para nós. E Deus traz esse entendimento para nós nesse tempo, quando a gente entrega o nosso coração a Deus. E Deus vai nos respondendo, nos ensinando, conforme a maturidade vai sendo, a gente vai adquirindo essa maturidade. Por exemplo, Nicodemos, quando foi buscar Jesus, ele sendo um dos sábios judeus, tendo uma grande representatividade, ele foi até Jesus de madrugada para entender de onde vinha aquele poder, como aquele homem falava com tanta autoridade. E Jesus, ouvindo ele falar, já responde diretamente que é necessário nascer de novo, é necessário um novo nascimento. E ele pergunta, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus explica que é da água e do Espírito, que tem um novo nascimento no Espírito do Senhor. Ou seja, encontrar essa eternidade
tinha que ser necessário conhecer o amor e o poder de Deus, do próprio Jesus, que estava dialogando com ele. E Nicodemos se torna um discípulo e ajuda no sepultamento de Jesus. Mas logo Jesus declara desse anseio que a humanidade tem, dessa pergunta que fica no coração. Gênesis 2:7, abre sua Bíblia em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. A gente compreende o plano de Deus para nós quando Deus diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivente, ser vivo. Deus cria a gente do pó da terra e Ele tem um sopro de vida. Então a gente passa a viver, a ter o fôlego de vida. Mas o homem peca, e Jesus exemplifica como a Nicodemos que é necessário um novo nascimento. É necessário a entrega do coração a Deus, de Jesus entrar no coração, para que tenha esse novo nascimento. Então, esse senso de eternidade tenha a sua resposta. A palavra de Deus fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que foram criados por Deus e ainda não são filhos de Deus, eles anseiam para saber o que Deus tem para a vida deles, porque eles têm esse desejo de eternidade. Eles não sabem a resposta. E muitos dizem várias coisas, mas só se tem o desejo, o anseio saciado quando se encontra o Deus Todo-Poderoso, quando se encontra o Criador, quando se crê na obra de Jesus, na suficiência da obra de entrega de Jesus por nós. Mas eles anseiam pela manifestação, por quê? Porque nós vamos trazer o poder de Deus para essas vidas, então eles anseiam, porque eles querem saber o que é a eternidade. Porque foi colocado esse anseio na humanidade em geral. Então essa criação está querendo saber, está querendo compreender o que Deus tem, ou o que Deus é, ou que plano que existe. Amém? João 6, 63. Jesus ensina palavras duras, que para nós é sabedoria, para aqueles que não conhecem a palavra é loucura, e para muitos foi loucura naquele tempo. João 6, 63. Jesus diz: somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Tem muita coisa interessante nesse ensino de Jesus. Primeiro ele declara: somente o Espírito dá vida. Ou seja, a criação anseia por resposta. E a resposta vem pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus vem através do poder de Deus em ação, que é a unção. O poder de Deus em ação. E o que é o poder de Deus em ação? É o Espírito trazendo vida. É o novo nascimento do qual Jesus, de pronto, falou para Nicodemos. Nicodemos querendo saber do poder, de onde vem tamanha sabedoria. E Jesus já fala: olha, tem que ter um novo nascimento, porque você não vai compreender das coisas. Já preciso resumir aqui, Nicodemos. O princípio é nascer de novo. Porque o Espírito dá vida. O Espírito de Deus, que deu a vida com um sopro, agora precisa de um novo nascimento. Do novo nascimento através da obra da cruz, através de confessar Jesus,
E então o poder de Deus em nós faz a obra, que é a resposta. A continuação do versículo, somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Ou seja, através da palavra de Deus, eu sempre recordo, quando Jesus naquela oração de João 17, ele fala a Deus: Pai, eu santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde estão contidas as palavras de Deus? Onde estão contidas, eu lhes disse que, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Onde estão contidas aquilo que Deus nos traz, Espírito e vida? Na palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta, mais você tem Espírito e vida. Quanto menos, mais fraco ficamos. É aquela soma que a gente sempre fala, e nem sempre a gente pratica. E por muitas vezes a gente está examinando e nem está somando, está só subtraindo. Porque a gente coloca os nossos anseios, ou a busca do dia a dia, da sobrevivência, dos compromissos, faz com que a gente enfraqueça. E não lembre, e não deixe o Espírito Santo latente no nosso coração, gritando: Filho, palavra de vida eterna. As minhas palavras. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia quem desde o princípio e quem não acreditava nele, e quem iria traí-lo. Ou seja, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe a nossa dificuldade. Ele sabe quem é o joio e quem é o trigo. Ele sabe quem é filho da perdição. E Ele sabe quem é filho amado, que deseja a presença dEle. Que somos nós. Amém? Você crê que você é um filho amado, que deseja o amor de Deus ardentemente? Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quem são. Não vou falar, o papo aqui não é Judas. O papo aqui somos nós. Porque Deus conhece o nosso coração e o desejo do nosso coração. Ou seja, se cremos nas palavras ou não cremos. Se temos buscado alimentar nossa fé, que ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, da qual Jesus nos santificou. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eu santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Capítulo todo de João 17. A oração, intercessão de Jesus por nós, no seu momento de angústia, Ele clama para que a gente tenha intimidade com Ele, como Ele tem com o Senhor, com Deus. Esse é o clamor de intimidade. Esse é o clamor de um relacionamento próximo. Esse é um clamor de um Deus que fala: e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhe digo é a resposta do anseio de eternidade. De anseio de para onde vamos. Ou seja, contém em você tudo o que é necessário. Porque a obra do Espírito Santo, a obra na cruz de Jesus, ela foi completa. E a gente vai compreender isso aqui. Amém? Ou seja, o Senhor conhece o nosso coração. Mas para que tudo isso? Para que compreender aquele Espírito que traz vida? E Deus vai abrir o nosso entendimento e revelar a palavra a nós, como um milagre de Deus, trazendo aquilo que vem do Espírito e não da nossa natureza humana, que dela não se aproveita nada. Versículo 63, o início: somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. Então, Deus vai nos mostrar palavras de Deus, o que o Espírito gera em nós, que é vida. Qual a finalidade? Primeiro ponto, para quê? Romanos 8:1. Lemos a palavra de Jesus, agora a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo ao povo de Deus que somos nós. Amém?
Jesus já declarou lá, somente o Espírito dá vida. Ou seja, Nicodemos, olha, só o Espírito vai te trazer entendimento sobre esse poder. Essa unção que existe através da minha vida, o poder de filho que existe através da minha vida. Só um novo nascimento. Mas a natureza humana de Nicodemos pensava, eu vou voltar para o ventre. Olha a natureza humana, irmãos, a nossa natureza é limitada. Ela pensa conforme o que a gente vê, conforme a nossa carne. E Nicodemos estava lá, segundo limitado, mesmo sendo um judeu sábio, segundo as leis, ele não compreendia o sobrenatural. Ele não compreendia o poder, porque quando Jesus apresenta, mas ele abriu o coração, né, e nós cremos que Nicodemos, nós encontraremos Nicodemos em nome de Jesus. Amém? Romanos 8:1 diz assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois o Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, amém? Os libertou da lei do pecado, que leva à morte. E a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Vamos fazer uma pausa aqui. A lei era a bênção, irmãos. A lei que Deus mandou através da vida de Moisés era a bênção. Mas a fraqueza da natureza humana não era capaz do cumprimento da lei. O homem, a natureza humana limitadíssima, se perde facilmente. Dentro de, como eu falei, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente almeja, a gente sai do trilho, do plano que Deus tem para nós facilmente, se a gente deixar a nossa mente devagar, por aí, com o que o mundo nos apresenta. E a palavra de Deus é clara, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Vão te apresentar grandes coisas, o mundo, esse é o papel. Grandes coisas, de conforto, de conquista, que pode inflar o teu ego, te trazer conforto. E Deus vai te dar sabedoria daquilo que é edificante, que é bênção. E você vai saber discernir daquilo que é para você, aquilo que é lícito, aquilo que é para você e aquilo que não convém. Aquilo que te edifica. Amém? Essa é a sabedoria que Deus dá. Mas olha que lindo. Versículo 1 de novo. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ao enviar o seu Filho, na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Amém? Então o Espírito que dá vida, o primeiro ponto que Deus colocou aqui para nós, o Espírito da libertação do poder do pecado. Ou seja, o Espírito Santo em você te libertou do poder do pecado, com a obra de Cristo. Ou seja, esquece daquilo que possa te prender, que possa dominar. Um dia um jovem perguntou assim para mim, por que você é contra a utilização da maconha? Falou bem assim. E eu falei, olha, o entendimento que eu tenho, para te dar essa resposta, é tudo aquilo que te tira do estado normal, do entendimento normal, não é edificante. Então, para mim, não é lícito. Tudo aquilo que traz uma dependência, a não ser do amor de Deus, do poder de Deus, aliás, de Deus, que rouba o coração, a atenção e traz vício, que tem necessidade, não é lícito, não edifica. Ou seja, Deus nos libertou do poder do pecado. Aquilo que a gente não consegue ficar sem, que nos separa do amor de Deus, a obra necessária, porque a lei não era suficiente por causa da nossa limitação humana, Jesus veio em forma de homem, com as mesmas tentações que nós vivemos,
e se entregou como sacrifício vivo, santo, sem mácula, para que não tivesse mais poder. Ou seja, a obra da vida do Espírito que dá vida em nós, nos libertou do poder do pecado. Então não dá para aceitar mais as setas em que te levam para uma tristeza profunda, para uma destruição. Segundo ponto, ter nosso anseio saciado. João 6,68. Um pouco mais à frente. Amém? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. O que acontece quando Jesus prega aquilo que nós acabamos de ler? Que Ele se entregou, morreu por nós, e o pecado já não tem domínio sobre nós. Aquela palavra foi dura para muitos, e muitos fugiram. Muitos que o conheciam não acreditaram, ou era duro demais saber que aquele que ministrava, que pregava essa mensagem, era o Messias, era aquele que se entregaria por eles. Muitos fugiram porque era duro. Muitos fugiram ao ouvir que o Espírito da vida liberta do pecado. Então ele pergunta para os discípulos: e vocês não vão também? E Pedro responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. O que acontece aqui com Pedro é uma resposta do anseio que existe no coração da humanidade. Ele fala: Senhor, para que lado? Só o Senhor tem palavras. Jesus declarou anteriormente que as minhas palavras, minha palavra que dá vida. Só o Senhor tem palavra, ou seja, ele sentiu o poder de Deus através de Jesus, de vida eterna, ou seja, o anseio de eternidade respondido. Ou seja, os discípulos estavam sendo saciados do anseio deles. Diante de tudo que eles estavam vivendo, ele falava: para onde eu vou? Senhor, é duro mesmo. Mas a quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. O anseio estava sendo respondido. Então esse segundo ponto é ter nosso anseio saciado. Salvação, a vida eterna. Então o Espírito que Jesus falou, só através é o Espírito que dá vida. Ele responde todos os anseios da nossa vida. Ele supre a nossa necessidade. Ele nos faz completo. Ele faz você completo. Você, quando se olha no espelho, ou nem tem coragem de se olhar no espelho, tamanha tristeza que você tem de ser você. Como aconteceu comigo lá entre a minha adolescência e juventude. Eu cansei de mim. Então eu penteava o meu cabelo que eu tinha, viu, irmãos? Penteava, tinha um topete. A pastora Carla é prova, estudou comigo. Eu tinha topete. Eu não olhava no meu olho. Por um tempo de mais ou menos um ano e 3 meses ali. Tamanha tristeza que eu tinha. Porque seta, eu ia abraçando. Eu ia encontrando pouso na minha mente, no meu coração. O diabo colocava de que eu não seria bem-sucedido, que eu não seria feliz, que eu não conseguiria ter uma família, que... Olha, irmãos, como o diabo é sujo. Como vem seta é a gente deixar nossa mente que eu ia me ver idoso e ver que minha vida foi uma ruína. Eu não olhava nos meus olhos. Eu só ajeitava, ia. Se você se sente assim, a obra completa para que a gente tenha vida e vida no Espírito Santo foi feita. E a fé vem por ouvir a palavra, e nós estamos aqui nos expondo a palavra para alimentar a sua fé, para que você esteja vivo, para que você esteja de pé, para que você cumpra o bom propósito de Cristo na sua vida. Amém?
E a gente vai entender o completo do plano de Deus para nós, através do Espírito que dá vida. Então Pedro declara a necessidade de palavra de vida eterna. Quando ele fala, só tu tem palavras de vida eterna, ele fala, Deus, a gente está sendo saciado aqui, para onde a gente vai, não tem para onde ir. Romanos 8:11. Nós estamos entre a palavra de Jesus e o livro de Romanos, que testifica. Deus está nos mostrando que o Espírito que dá vida gera em nós. Amém? E Ele gera em nós aqui um corpo mortal. Transformação. Romanos 11:1. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Amém? E essa palavra não é apenas de salvação. Ou seja, esse corpo mortal, que vai morrer, irmãos, esse corpinho aqui, vai morrer, o seu e o meu. Mas o Espírito em nós nos dá vida agora, para esse tempo, para o Espírito Santo frutificar em nós. Então é para esse tempo que o Espírito transforma. Ele declara, esse Espírito que ressuscitou Jesus, habita em você. E Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Ou seja, transformação. O seu corpo mortal, ele vai viver uma vida no Espírito Santo hoje. E também quando o Senhor vier nos buscar. Amém? Mas vida no Espírito hoje. Não se conforme, irmãos, em a sua vida ficar paralisada, morna espiritualmente. Não terceiriza. Não coloca a culpa no outro. Olha para você. Tem essa autorreflexão. Pai, o que eu tenho deixado de fazer? O Espírito Santo te mostra. Ele é fiel. Mas quando Ele mostrar, obedeça. Deixa Ele sarar. Deixa Ele curar. Para que haja arrependimento no seu coração, e então essa obra fique completa, a plenitude de Cristo. Quando a palavra fala de nós um Cristo maduro, é o amadurecimento do conhecimento do amor de Deus, vai na medida em que a gente busca. Então tem um Cristo maduro e Ele manifesta de uma forma sábia em nós. Não com aquele que está recebendo um leitinho apenas no início, mas já numa profundidade de relacionamento com o Pai. É o que Deus deseja. Quando Deus fala, eis que estou à porta e bato, é tão lindo. Não é verdade? Quando Deus fala, vai até o seu aposento em secreto. Me busca em secreto, que em secreto eu te recompenso. É tão lindo o convite à comunhão. É tão lindo um convite à intimidade. Deus sempre trazendo palavra de encontro a nós. Jesus clamando a Deus por intimidade. Como Ele tem intimidade com o Senhor, que sejamos com Ele. É tão lindo. E nós temos acesso. O Espírito Santo habita em nós. Amém? Habita em nós para quê? Para ter esse relacionamento com o Senhor. Para ter esse diálogo. E a palavra fala, venha. E arrazoemos-nos, apresenta as suas razões. Apresenta o que você pensa. Fala com o Senhor. Esse é um exercício de intimidade. Apresenta as suas razões. Vá até esse lugar e fala, Senhor, está doendo, eu não consigo, me ajuda, tenho medo do que pode acontecer. Abre o coração, apresenta as suas razões. E o Espírito que dá vida ao corpo mortal, a esse corpo que morrerá, Ele dá vida.
Ele faz um ser sobrenatural, de uma cidadania celestial. Amém? É lindo nessa oração quando Jesus fala: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Eles não são desse mundo, como eu também não sou deste mundo. Ah, irmãos, isso é tão lindo. Isso é tão lindo. É tão sobrenatural. Que Deus declara que você não é deste mundo. Ou seja, a promessa que Deus tem para você não é deste mundo. O sonho, o cumprimento daquilo que Deus tem, será aqui neste mundo. Das bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida, de você cumprir o propósito que Deus tem através da sua vida, de nós como igreja, mas ele se cumprirá na sua plenitude, como estivermos com o Senhor na glória, quando Ele vier nos buscar. Amém? Não viva de maneira natural, como se a sua cidadania fosse apenas brasileira, para torcer amanhã o Brasil na Copa. Nós somos brasileiros e vamos torcer amanhã. Mas a nossa cidadania real, celestial, é o céu. É a morada com Cristo. Amém? E isso enche a nossa vida, porque o Espírito que nos dá vida. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Encontrará a vida quando perder a sua vida. Quando, por exemplo, dando exemplo do nosso corpo, quando 2 irmãos vão para um lugar tão escasso, tão difícil como a Etiópia, passar mais de 30 dias, é colocar a vontade do Senhor à frente. É sonhar os planos de Deus, sonhar os sonhos de Deus. Amém? Colocar a sua condição familiar, pessoal, psíquica ali, de concentração, de fisiológica, do que você vai se alimentar, é tão diferente do que se alimenta aqui, tanta mudança, por amor a Deus. Então Deus faz proeza através de nós. Então Deus faz proeza através da sua vida. Quando a gente tem entendimento que a nossa cidadania é o céu. Então a gente entende às vezes quando a gente passa uma dificuldade. Eu sempre cito quando um leito de morte. Pode-se ter alegria sobrenatural num leito de morte? Pode-se ter? Se o seu coração estiver no Senhor, com entendimento do sobrenatural, da tua cidadania, do plano de Deus, você vai ter paz em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Seja no leito de morte, ou seja no seio da sua família, protegido, ou seja no corpo de Cristo, mas cumprindo o amor de Cristo. Amém? Fala para quem está do seu lado. Aí, encoraja ele com uma palavra. O Senhor conta com a sua vida. É o Espírito em você. O Espírito de Deus em você. Primeira Coríntios 2:9. O Espírito da vida gera o que em nós? Nós entendemos que o Espírito nos liberta do poder do pecado. Em segundo, que os nossos anseios são saciados e nós temos a salvação. Amém? Através do exemplo de Pedro. Para onde nós vamos, Senhor? Nós entendemos que o Espírito em nós dá vida ao corpo mortal e nos transforma. E agora, nós somos surpreendidos. Nós temos um novo parâmetro de vida, quando temos uma vida no Espírito. Quando o Espírito que dá vida, ele traz a vida em mim e em você, o nosso parâmetro muda. Nós não temos mais o entendimento completo, porque então passa a ser prioridade a vontade de Deus em nós. Já não são os nossos anseios. Mas a gente ama tanto a Deus e busca tanto a Deus que o plano de Deus passa a ser os nossos planos. E Ele é tão lindo e tão poderoso que Ele satisfaz o desejo do nosso coração.
Ah, satisfaz. Mas em Cristo, os nossos desejos, Ele edifica. Não é para soberba, é para a glória de Deus. Você pode ser bem-sucedido. Você pode ter uma linda casa, irmãos. Você pode ter um belo carro. Em nome de Jesus vai ter. Amém? Se assim for o plano de Deus. Mas Deus vai dar para aquele em quem tem a humildade de reconhecer o poder de Deus e saber a necessidade que nós temos dele. E saber que a Deus toda a glória e toda a honra. Isso aqui Deus nos deu para desfrutar. E aquilo não tira o senhorio de Jesus na sua e na minha vida. Então a gente pode desfrutar de conforto. Eu me alegro muito quando alguém conquista uma bicicleta nova, vê um jovem ou adolescente e fala assim, minha bicicleta agora tem amortecedor na frente. Eu falo, glória a Deus. Amém. Aí vem um jovenzinho e fala assim, vou comprar uma moto, pastor, Eu falei, a gente fala, vai ficar dando peão aí, que aquele... Nada disso, tem que andar de maneira ordeira aí pela cidade, dar bom testemunho. Eu falei, glória a Deus. Cabeça no lugar, juízo, que moto é perigoso. E alguns irmãos adquirem as coisas, seja o que for, é uma alegria. É uma alegria poder falar assim, glória a Deus pela bênção do Senhor sobre a sua vida. Lindo. O Senhor se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Mas honrando a Deus sobre todas as coisas. Pode ter aquilo, como pode não ter. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por necessidade, ter os melhores alimentos. Mas quem nos fortalece é o amor de Deus. Amém? Ser surpreendido. Quando o Espírito habita em nós, nós somos surpreendidos. 1 Coríntios 2,9. Eu já falei o versículo? Não? 1 Coríntios 2,9. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Amém? Ou seja, quando nós permitimos que o Espírito de Deus venha sobre nós e nos dê vida, o nosso parâmetro ele muda. Então você quer sonhar os sonhos de Deus porque Ele quer fazer grandes coisas através de nós. Mas quais são essas coisas? Deixa eu enxergar. Os seus olhos não viram. Eu quero ouvir a voz. Ouvido nenhum ouviu. Deixa eu sentir no meu coração. Jamais chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito, ele sonda todas as coisas de Deus. E no tempo certo, o Senhor vai ministrando e falando, revelando aos filhos. Porque Jesus declarou, o Espírito Santo virá e Ele dará sabedoria sobre todas as coisas. Ou seja, o entendimento através do Espírito Santo vai fazer com que você ouça a voz de Deus. Para que você enxergue, para que você sinta, então você obedeça. Mas seguindo que parâmetro? O sobrenatural. Mas deixa eu enxergar, não dá, porque o parâmetro aqui é natural. Daquela sabedoria humana que te faz cair. Olha, mas lindo aquilo que ele conquistou. Olha, eu quero aquilo que é para você. E aquilo que é para o irmão, glória a Deus, interceda por ele, fique feliz por ele, honrado, grato por estar no corpo de Cristo. Mas aquilo que Deus tem para você como corpo, para você como filho. Quando você tem esse entendimento, você se alegra com a conquista do próximo. Você se alegra com a conquista. Que poder de Deus através da vida daquele irmão. Glória a Deus pela vida dele. Deus vai capacitá-lo. Porque o que eu quero para mim é o que Deus tem para mim. Nem ouso a querer o que tem para a vida do irmão. Porque o peso é sobre a vida dele. Que é leve e suave. Tá? Quando eu falo peso, é o peso de glória. É para a vida dele. E o peso de glória que Deus tem para mim e para você é o que Deus tem.
E ele vem com o seu Espírito e não pesa, porque a gente compreende que o poder é de Deus, o amor é de Deus, a unção é do Espírito Santo. Então, a obra e o resultado vem de quem? De Deus. Então, não fica pesado. Fica leve e suave, quando você entrega ao Deus da obra. É ao Deus que faz, ao Deus que traz vida na sua vida. Que traz o Espírito, que traz vida ao seu espírito. Que te traz alegria de todos os dias, que as misericórdias se renovam a cada manhã. E olha, é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, sejamos gratos por essa misericórdia de Deus, pela entrega de Jesus. Então, permite o Espírito Santo pulsar dentro de você. Não dá para receber uma palavra assim, de Deus, e não gerar em nós o que precisa ser feito, irmãos. De uma vida sobrenatural, todos os dias. Todos os dias. De alguém cruzar o nosso caminho, nós sermos bênção àquela vida. De o nosso ministério, quando se reunir, quando o seu líder falar no grupo lá, e você mal dá bola para ele. Você mal dá um glória a Deus. Ou então fala assim, conta comigo. Esses grupos facilitam muito, então, seja bênção. Se coloca à disposição, quando tem uma reunião, venha. Tem um plano de nós levarmos o amor de Jesus para um bairro através das refeições. Glória a Deus, vá mesmo. Mas também não deixe para dar para o seu vizinho que tem necessidade. Você como igreja, você como filho. Você como corpo, nós como filhos. Fazendo a nossa parte. Deixa o Espírito Santo pulsar dentro de você os planos de Deus. Eu não tenho sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem do Senhor, vem do conhecimento de Deus. Vem da busca do Senhor. Mergulha. Mergulha. Queria chamar o Ministério de Louvor. Ou seja, aquilo que Deus tem para nós, quando o Espírito nos dá vida, nós somos surpreendidos. É uma surpresa no teu coração, no meu coração, o plano de Deus. Aquele anseio da eternidade, ele é respondido. E nos traz tanta paz. Porque nós sabemos então e descobrimos através dessa vida em nós, através do Espírito, de onde viemos. Do pó da terra, Gênesis 2:7, e soprou vida sobre nós. O que temos que fazer? Cumprir o amor de Cristo, através do Espírito Santo, Gálatas 5, e dar frutos. Quando estamos na videira, o lavrador, que é Deus, cuida de nós, porque Ele é dono da lavoura. Ele é dono. Então, dá fruto. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor. Os frutos do Espírito, eles exalam. E último ponto, 2 Coríntios 3:6. Diz assim, o quinto ponto. Sermos dispenseiros da nova aliança. 2 Coríntios 3:6 diz, Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Irmãos, olha que honra. Olha que bênção. Olha o quanto Deus te ama. Olha o quanto Deus quer te usar. Olha o quanto Deus te honra.
Um coração transformado, Deus fala assim: filho, você é dispenseiro, você é o que fala da nova vida, da nova aliança. Você é o que comunica, você é o que prega. Ah, mas não sou muito de pregar. Alguém pregou para você estar aqui. Sua mãe, na criação, seus pais, um amigo na escola, ou o casal um olhou para o outro falando: precisamos de algo, e encontraram o poder de Deus sobrenatural e foram, e alguém veio aqui, alguém pregou, ou foi em alguma igreja, alguém pregou. Nós somos dispenseiros da nova aliança. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu tenho dificuldade. Início do versículo: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Quando você é um dispenseiro, você é o que coloca a mesa, você é o que leva a mensagem. Você, como cristão, você deve levar a mensagem. Às vezes o teu próximo é uma quantidade grande, às vezes em alguns momentos o teu próximo é uma pessoa só. Seu vizinho ali, teu patrão, teu funcionário. É ali, você é dispenseiro do amor de Deus. Para quê? Aquele Espírito que te deu vida, então dá vida ao próximo. O Espírito que te trouxe entendimento de não ter poder do pecado, o pecado não ter mais poder sobre você, da sua vida ser renovada e surpreendido porque não chegou ao teu coração que Deus tem. Então toda essa surpresa de transformação que você foi acometido, aconteceu com você, você dispensa ao próximo e acontece, o Espírito dá vida a ele. Na minha adolescência, o meu anseio de vida era achar a vida sem graça. Já falei isso algumas vezes. E quando eu conheci o amor de Deus, eu falei: a vida tem sentido, eu tenho algo para fazer. Nós temos, irmãos, algo para fazer até o último fôlego de vida. Nós temos uma missão. Então fique no seu sofá no tempo de descanso, não no tempo de preguiça. Fique na sua cama enquanto seu corpo precisa de descanso, glória a Deus. Mas você percebe quando já deu e descansou, aí vai começar a preguiça se você continuar lá. Levanta, vai ser o dispenseiro ao próximo. Aquela mensagem que transformou a sua vida, que fez gerar tanto milagre diário na sua vida, tanta esperança na sua vida. Você fala: precisa levar ao próximo essa esperança, porque o poder de Deus será manifesto através da sua vida. João 20, 21, Jesus diz assim, mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo. Jesus soprou sobre nós o Espírito Santo, que é o Espírito que dá vida. E nós, como dispenseiros, precisamos soprar o Espírito Santo ao próximo. Você que talvez veio pela primeira vez e nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, a grande maioria que fez, você pode e deve fazer, eu aconselho que você faça essa oração. É necessário você permitir que o Espírito Santo entre em você, para deixar de ser criatura e ser filho de Deus. Aquele anseio que você tem, ou você que está ouvindo pela internet, anseio que você como criatura tem de encontrar os filhos e esse amor ser manifesto. O amor está sendo manifesto através do poder de Deus, e você vai só ser saciado, esse anseio por eternidade, quando você permitir que esse Espírito Santo soprado em você entre no teu coração.
A palavra de Deus fala que isso com a tua boca você confessar e teu coração acreditar que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você vai ser salvo. Você precisa confessar com seus lábios, porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê pelo poder de Deus. Romanos 10:9. Ou seja, precisa confessar com seus lábios, falar: Espírito Santo, entra na minha vida. Eu quero esse Espírito que me dá vida. Eu quero esse Espírito que me liberta do poder do pecado, que tem meu anseio saciado e me salva. O Espírito que leva o meu corpo mortal em transformação para um corpo celestial. Eu quero ser surpreendido, o parâmetro da minha vida mudar. Eu quero entregar os meus anseios a Deus. E eu quero ser um dispenseiro da nova aliança. E você que fizer essa oração hoje, amanhã você já é um dispenseiro da nova aliança. Hoje mesmo, depois da oração, você já tem algo para dizer ao próximo. Você já tem a manifestação do Espírito através de você, porque o Espírito Santo entrou. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito, quando nós confessamos a Jesus. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo entrar, convencer-nos do pecado, daquilo que nos separa de Deus, da justiça. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a justiça de Deus se achega a nós. Nós passamos a viver a justiça de Deus. E se vivemos a justiça de Deus, nós estávamos vivendo uma vida de injustiça e do juízo. E do juízo a palavra deixa bem claro, é que o diabo já está condenado. O diabo já está condenado. O inimigo das nossas almas já está condenado. Então não deixe ele afligir a sua vida. Não deixe ele vir com argumentos de derrota sobre o teu coração e a tua mente, que te deixa para baixo diariamente. E não deixa te olhar com um valor de filho, de herdeiro, juntamente com Cristo, co-herdeiro como irmão de Cristo, as bênçãos de Deus. Nós passaremos pelas lutas aqui, porque esse mundo jaz o maligno, mas também viveremos as glórias de Deus, a glória de Deus na eternidade. Isso é promessa de Deus.